Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da segunda semana do tempo comum, dia 24 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Ele viveu de 1567 a 1622. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa juntamente com seus discípulos. E se formou tanta gente ao redor de sua casa, que eles quase não tinham tempo para comer. Seus parentes, quando ficaram sabendo disso, foram para agarrá-lo, porque eles pensavam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos novamente para nos alimentarmos com a palavra de Deus. E eu gosto sempre de repetir que os meios de crescimento espiritual são imprescindíveis. Eles exigem de mim e de você disciplina para que a gente possa progredir em nosso caminho espiritual. Caso contrário, nós ficaremos estagnados e, quem sabe, até regressaremos também às coisas passadas. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a participação em sua comunidade cristã, a participação nos sacramentos, esses são elementos importantes para o progresso espiritual da minha vida e da sua vida. E isso vai conferindo a mim e a você, com o passar do tempo, uma coisa chamada discernimento do Espírito. Termos o discernimento do Senhor para interpretar a nossa história, para ler a nossa história, e principalmente nos acontecimentos da vida, e aí percebermos a mão do Senhor em nossa existência, a vontade do Senhor em nossa existência. A primeira leitura de hoje é justamente isto. O rei Davi, depois de todas as dificuldades, depois de todos os contratempos, para ele também perceber a vontade de Deus e receber oposição também a essa palavra, ele agora está sendo colocado diante da sua missão, ser o rei de Israel, porque o rei Saul e seu filho Jonas havia sido morto. Então agora é chegada a hora, é chegado o momento da concretização ou realização da vontade do Senhor. Vontade do Senhor que fora manifestada por meio do profeta Samuel ao ungir o rei de Israel. E ainda que Saul tenha tentado matá-lo, ainda que Saul tenha tentado acabar com essa vontade de Deus, o plano do Senhor está agora se completando, está se concluindo. E Davi, então, é o rei de Israel. O Senhor vai fazendo acontecer a sua vontade por meio dos acontecimentos históricos. E assim, cabe a mim e a você termos esse discernimento do Espírito. Temos esse discernimento para compreendermos, nas apalpadelas da vida, a vontade do Senhor que vai se manifestando. E não nos esqueçamos nunca que querer crer ainda não é crer. Querer crer ainda não é crer. Mas é necessário que eu e você supliquemos, que nós pidamos ao Senhor, peçamos ao Senhor esta fé e esta vontade para que ela possa acontecer em nossa existência. Termos o discernimento do Espírito para conhecermos a vontade do Senhor em minha vida e em sua vida. E ainda que às vezes essa vontade do Senhor vai gerar também contradições, difamações, perseguições e às vezes até momentos difíceis, momentos sombrios de sofrimento, mas a vontade do Senhor irá acontecer. Nós agora estamos vendo Jesus no Evangelho de hoje retornando para casa, juntamente com seus discípulos. Após a vida missionária, após ter passado por diversos lugares, agora Jesus, juntamente com seus discípulos, está retornando para casa. E se forma em torno deles uma grande multidão que diz o nosso texto de hoje, que eles não têm nem tempo para comer. Porque se nós quisermos trabalhar, teremos trabalho 24 horas por dia. 24 horas por dia. E se nós não cuidarmos de nós mesmos,
nós também vamos mergulhando num ativismo pastoral tão grande, tão exagerado e tão viciado, que nós colocamos até a nossa própria saúde mental, física e espiritual em risco. Por isso Jesus está voltando para casa e se forma em torno dele uma grande multidão, que eles nem têm tempo para comer, eles não têm tempo para rezar, eles não têm tempo para contemplar, porque a atividade pastoral está grande, o atendimento às pessoas está grande, e eles querem se dedicar plenamente a isto. Agora vem o detalhe do evangelho de hoje, porque falta aos parentes de Jesus uma coisa chamada discernimento do Espírito. E eles foram até lá para agarrá-lo. O verbo utilizado é este mesmo, agarrá-lo, porque eles pensavam que ele estava fora de si, que Jesus estava louco, que Jesus estava doido. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas e quantas vezes na história eu também presenciei isso, principalmente quando os jovenzinhos começam a participar da vida da sua comunidade cristã, principalmente quando eles se dedicam às vezes demasiadamente a essa atividade pastoral, e os pais começam a pensar também que eles estão loucos, que eles estão doidos. Quantas e quantas vezes eu vi porque uma jovem pensava em consagração religiosa, ou um jovem também em consagração religiosa, e os pais começavam a pensar que ele também estava louco, e até levavam os jovens ao médico, ao psicólogo, para ver se ele estava louco, se ele estava doido, por causa dos pensamentos deles. E pessoas muito cristãs, pessoas de missa diária, pessoas de comunhão diária, e que quando essas coisas acontecem na vida dos seus filhos, elas também ficam apavoradas, porque todo mundo reza para ter sacerdotes e ter freiras, todo mundo reza, mas que não seja em nossa casa, que não seja com os nossos filhos e filhas, mas que seja com o filho do outro. Por isso, do mesmo modo, eu creio que por falta desse discernimento do Espírito, os familiares de Jesus pensam que ele está fora de si, que ele está louco, porque Jesus foi chamado de louco. Os grandes santos todos foram chamados de loucos. Aqueles e aquelas que não se adequam à estrutura consumista do mundo são chamados de loucos. Aqueles e aquelas que são homens e mulheres de paz numa sociedade tão violenta também são chamados de loucos. Aqueles e aquelas que querem levar a sua vida de fé a sério, o seu ministério a sério, e diante também de situações assim de indiferenças ou de fraqueza espiritual, eles também serão chamados de exagerados, de loucos. Eles também serão chamados. E quantas vezes, mesmo dentro dos conventos, mesmo dentro dos seminários, quando uma moça ou um rapaz quer levar a sua vida de fé, mas a sério, eles também são chamados de exagerados, eles também são chamados de loucos, mas é porque são julgados por homens e mulheres, muitas vezes, mergulhados na indiferença, mergulhados na superficialidade. Então, os familiares de Jesus nesse momento pensam também que ele está fora de si, que ele está louco, e vão para agarrá-lo. Quando falta o discernimento do Espírito, nós não compreendemos as coisas de Deus. Quando nos falta o discernimento do Espírito, nós não conseguimos compreender as coisas espirituais, porque nós só podemos enxergar a Deus, nós só podemos enxergar o Filho, nós só podemos enxergar o Espírito Santo, nós só podemos compreender o mistério da igreja, nós só podemos professar a nossa fé no Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, e nós só podemos compreender uma vocação na ótica do Espírito, pelo olhar do Espírito. Caso contrário, se for somente pela racionalidade, também vamos julgar os outros como loucos, porque todos aqueles e aquelas que o Senhor põe a mão, não ficam mais o mesmo homem e a mesma mulher. Todos aqueles que Deus colocou a mão, são transformados. Que esta palavra seja para mim e para você um incentivo, que seja também uma correção, e que principalmente seja também um meio para animar a minha fé e a sua fé. São Francisco de Sales, rogai por nós. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.